A gente vai falar do Bradesco com código de negociação BBDC3 ou BBDC4 na Bolsa de Valores brasileira. Bradesco acabou de divulgar o resultado aproximadamente 10 minutos atrás e Bradesco que já retornou mais de 13.500% ao acionista em todo o período, contra apenas 437% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 136 mil, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Falando agora do curto prazo, os últimos 5 anos, aí a situação se inverte, o cenário não é tão bom, o Ibovespa retornou 40%, enquanto o BBDC4 teve um retorno negativo de quase 17% no período. Um período complicado não só para o Bradesco, porém para todo o setor bancário financeiro da Bolsa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros para que você, investidor, leia obrigatoriamente antes de investir em alguma ação, antes de investir no mercado de capitais. Então chegamos nós novamente naqueles vídeos: o Bradesco irá falir, né? Se você já acompanha o canal há um bom tempo atrás, é uma série que eu resolvi criar de tanta falácia de pessoas que realmente acreditam nessa possibilidade. Portanto, há menos de 5 minutos atrás, o banco acabou de soltar o seu relatório financeiro trimestral. O que eu vou mostrar para vocês é o press release. Na realidade, nós vamos fazer junto. Vocês podem ver aqui, eles não soltaram os relatórios completos. E dentro desse press release que eles acabaram de soltar, o que a gente já pode observar de cara? Um lucro líquido de 4,6 bilhões. Eles citam um aumento de 2,3 marginal, porém é comparado no quarter over quarter, trimestre sobre trimestre. Para você, investidor, sempre o que interessa é year over year, ano sobre ano, aqui sublinhado agora. E aí nós tivemos uma queda de 11,5% quando comparado ao ano passado. É uma queda alta. Para mim não é novidade, eu realmente espero trimestres lineares em termos de lucro para o ano todo no Bradesco. A gente pode ver um ROAE, já expliquei para vocês a diferença de todos eles: ROAE, ROI, ROIC, ROCE e a finalidade de cada um. Então um crescimento marginal de 0,2%, mas ainda um ROI de 11% é muito baixo. Lembrando que Banco do Brasil e Itaú, que acabaram de divulgar resultado, atingiram um retorno de 21%. O Bradesco está deixando e muito a desejar. Margem financeira em queda, e esse daqui é o principal calcanhar de Aquiles para mim. Caiu tanto no trimestre, uma queda brusca de 4%, quanto no ano sobre ano, year over year, de 2,6%. Então amanhã talvez, não posso prever o futuro, e não acreditem em ninguém que diga que possa prever algo que vai acontecer com alguma ação ou uma companhia, mas esse talvez seja o calcanhar de Aquiles, e caso ele responda de maneira negativa amanhã, é por conta das margens que não param de cair. Receita cresceu marginalmente, despesas crescendo, inadimplência estável, uma melhora de 0,1 e 0,3, muito marginal, estável, e Basileia 0,5% acima. Carteira de crédito praticamente estável, 1% no trimestre, 0,1% no ano. E quando a gente traz para a parte de seguro, parte muito forte do Bradesco, um crescimento de 60% no year over year, 2,4 bilhões. Então, pensem assim, um resultado do banco acima dos 4 bilhões, 2,4 bilhões correspondem apenas ao grupo segurador, apenas ao braço de seguros do Bradesco. Nos trimestres recentes, quem realmente está trazendo resultado é o braço segurado do banco. E no consolidado, o que nós tivemos? Um lucro líquido recorrente de 4,6 bilhões, uma queda de 11,5 quando comparado a 5,2 bilhões do ano passado. É uma queda alta. Eu estou realmente curioso para saber como é que o mercado vai reagir amanhã com essa queda de margem e queda de lucro, que, ao meu ver, a representação da margem ela tem um pouco de demora, né? Deterioração de margem ela acontece a médio prazo, mas essa crescente no PDD do ano passado para cá
saindo de 7,3 bilhões arredondando para 9,2 bi, realmente teve um impacto forte no lucro líquido desse trimestre. Uma queda no ROAE de 13 para 11, quando comparado no ano sobre ano, no year over year, lucro por ação também em queda. O yield atual na casa de 7,1 do banco, e eu confesso que eu vou aguardar as demonstrações contábeis, porque o que eu posso ver aqui é um crescimento de 3,6 para 4,1 na inadimplência de 15 90 dias. Agora, esse de baixo realmente me assusta. Eu vou esperar a reação, amanhã eu vou participar da conferência, porque um crescimento de 3,9% para 6,1% de inadimplência acima de 90 dias da carteira de crédito, e realmente cresceu, porque trimestre anterior estava em 5,9%. Amanhã eu não sei como vai ser, o prognóstico não é bom. Queda de margem, queda de lucro e a inadimplência acima de 90 dias, que é aquela mais grave, se vocês não entendem um pouco o modus operandi de banco. Inadimplência acima de 90 dias, ela é mais grave porque, de fato, o banco passa a considerar aquilo como algo muito possível de se perder. Eu não vou falar praticamente perdida, porque não é. É essa inadimplência, aquelas que decorrem de uma possível perda de fato daquele crédito concedido. Então, de 3,9 para 6,1 é um crescimento gigante no year over year, e isso é verdade porque ele saiu de 5,9, eu esperava estabilização, mas ele saiu de 5,9 para 6,1, não é bom. A Bradesco BBDC4, que tem preço-alvo de 18,18, 7 recomendações neutras e 5 de compra, nenhuma recomendação de venda no ativo. Eu vou comentar sobre isso daqui no gerenciamento de risco. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. O que o investidor faz é abrir a DRE da companhia, o histórico mais longo possível e a notável acrescente de receita do banco, bem como ele nunca deu prejuízo ao acionista, ponto positivo para o Bradesco. Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. Ele tem uma média histórica na casa de 16%, sendo que o seu ROI atual é abaixo dos 2 dígitos, 9,78%, é muito baixo. Esse é o menor retorno histórico do Banco Bradesco, por isso que eu preciso e eu espero números que mostrem o momento de inflexão. Sempre lembrando que ele é um banco muito capaz, ele já foi o maior banco do país, ele é um banco muito capaz de dar retornos na casa de 20%. Dividend Yield, tese essa de Ben Graham e Luiz Barsi Filho. Quando você olha um yield histórico na casa de 4%, ele não só parece baixo, como ele é baixo, porém eu sempre lembro para vocês, retorno ao acionista, ele não é composto apenas de dividend yield. Dentro daquilo que compõe o retorno total ao acionista, e o Itaú e a Vale são mestres nisso, você tem juros sobre capital próprio, você tem dividendos, você tem bonificações, dos quais o Bradesco sempre fez e fez muito, e você tem recompra de ações. Então, quando você pega aquele retorno tão alto do Bradesco, ele não condiz com esse yield tão baixo. Então, observem o retorno histórico do começo do vídeo e observem o yield. Talvez fique aqui a dica para que muitas pessoas apenas parem de olhar para dividend yield. PL, preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller. Ele tem um preço sobre lucro histórico de 10,6, sendo que o seu PL nos últimos 3 anos está sendo negociado abaixo da sua média histórica. O preço sobre o lucro atual é de 9,95. Vamos calcular agora preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Eu vou pegar um dividendo na casa de 1,02, porque eu não acredito que nós vamos ultrapassar muito esse ano. E mesmo que ultrapasse, eu sempre falo para vocês que eu prefiro ser cauteloso quando aplico esse tipo de metodologia. Quando você se torna muito esperançoso e a empresa não cumpre aquilo que você planejou, você tende a se frustrar ou se arrepender. Portanto, 1,02 dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração pelas empresas, nós teríamos um preço teto de R$ 17. Ligeira margem de segurança ao preço de tela da companhia hoje. Preço justo, tese de Benjamin Graham. A fórmula está ao lado, se você quiser pausa o vídeo. Pegamos 22,5, multiplicamos
pelo earnings per share, que é 1,53, multiplicamos novamente pelo business value per share, que é 15,64, levamos a raiz quadrada e temos um preço justo de 23,20. Chegamos então a gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse extremamente importante. Se você não faz, comece a fazer das suas investidas. Falamos do Bradesco, do setor bancário financeiro, e ele ainda obtém nota máxima, nota 5, na minha avaliação. Sempre lembrando, é uma avaliação individual, pessoal e intransferível. Notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Pontos positivos e negativos do Bradesco. Do conceito básico, ele nunca deu prejuízo, ele só dá lucro e tem um dos maiores retornos históricos totais ao acionista da Bolsa de Valores. É um banco muito capaz de ter altos retornos. O meu custo de aquisição dele também já é zero. E o yield on cost, esse sim, mais importante para você investidor, é acima de 2 dígitos. Isso é o palpável, é o tangível, é a análise de números. Ao não tangível, no que diz respeito a um nicho, competição no setor bancário brasileiro, ela é mínima, ainda mais quando comparado ao norte-americano. Você tem os 4 grandes bancos e ponto. É um setor muito bem regulado, difícil você entrar para brigar com eles, portanto, aquela previsibilidade de que é um banco necessário, de que ele ainda estará aqui para os próximos 10, 20 anos, existe. Esse é mais um ponto positivo. E é privado com uma boa gestão. Eu abro um parênteses para a boa gestão. Depois da troca do presidente do Bradesco, a situação complicou um pouco. Eu não sei em que momento eles se perderam. Porém, para que eu não me aprofunde muito, eu vou fazer uma analogia da própria Taesa. Eles são ambos muito capazes, eles são ambos excelentes empresas, renomadas no mercado e capazes de oferecer um retorno, como já entregaram um dia. Do que precisa para que isso aconteça novamente? Não sei. Não sei se é trocar a diretoria, não sei se é trocar a presidência, pessoal do operacional, mas algo é preciso fazer para que eles voltem naquela crescente novamente e entreguem aquilo que eles já entregaram, ou seja, é possível. Nós não estamos aqui vivendo em um mundo de possibilidades, de um futuro utópico, falando de uma companhia que não paga dividendos e que a gente acredita que vai retornar lucro, como algumas elétricas são, por exemplo. Um dia ele vai te dar retorno, um dia esse CAPEX de projeto vai gerar retorno, um dia vai pagar dividendo. Não, é uma empresa consolidada, já foi o maior banco privado do país, então estamos falando de pequenos ajustes para que ele volte a entregar um retorno de 20%. Ele vai voltar a ser aquele banco? E isso muitos de vocês têm essa dúvida? Eu acredito que não. Eu acredito que ele não vai voltar a ser um banco que vai entregar ROI acima de 21, 22%. Eu não acredito nisso. Porém, um retorno acima de 15, 16, 17% é extremamente factível. Só que eles precisam cuidar de dentro deles, eles precisam se modernizar como o Itaú faz e não ficar parado. Eles precisam investir mais na parte digital, eles precisam se mexer um pouco para que isso aconteça. E isso não é difícil, porque ele já é um banco que fatura muito. A receita e o faturamento dele é gigantesco, ou seja, eles têm detalhes que precisam ser cuidados para voltar a ser o que eram. Eu só queria fazer um comentário na questão de recomendação de 12 casas ou 12 analistas. Quando você enxerga um banco em dificuldade com 7 recomendações neutras, 5 para compra e nenhuma para venda, pode parecer algo paradoxal, um banco que a margem diminui, que o lucro cai. Porém, além disso, tem a questão de oportunidade de preço. É o que muita gente pode estar enxergando no Bradesco. Você tem previsão de não falência, então você tem um banco robusto que tem muita receita e você tem perspectiva de perpetuidade da companhia. Você não tem recomendação de venda porque já foi muito penalizado, e apenas explicando para vocês o porquê não existe recomendação de venda nesse caso, é oportunidade de preço. Então, em resumo, o que nós temos para o Bradesco é isso. Nós talvez estejamos, e digo talvez, atingindo o fundo do poço em termos de margem, rentabilidade e retorno. Por que eu falei que esse resultado é ruim? Porque eu não consigo enxergar um ponto de inflexão nesses números. Eu vejo margem ainda caindo,
eu vejo o retorno estável e eu vejo a inadimplência ainda crescendo. Tudo isso precisa se estabilizar. Para depois, já estabilizado, a gente pode definir, olha, atingimos o platô e daqui para frente é só melhoria. Eu ainda não vejo melhoria, pelo menos nesse pré-release. Quando eles soltarem informações contábeis, que daí sim é um relatório mais completo, um balanço de 20 páginas pelo menos, se tiver algo diferente, eu trago para vocês. E como você faz para obter retornos tão altos, capazes de transformar R$ 1.000 em mais de R$ 136.000? Apliquem a metodologia das 3 chaves, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pobre, pequeno, individual, ter sucesso na Bolsa de Valores. Você tem espaço no mercado de ações. Sim, estou soltando hoje Itaú e Bradesco, não deixem de assistir. Amanhã eu vou fazer um vídeo do Banco do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.